Meu nome é Luiz Gonzaga Scortetti de Paula. A minha profissão é arquitetura, mas me dedico às tecnologias alternativas e sou médium há muitos anos. Essa mediunidade me levou a catalogar uma grande quantidade de informações que hoje eu batizei de Amazofia. Vocês podem encontrar isso na internet, em muitos lugares, né? Eu estou gravando essa entrevista com imensa satisfação, porque encontrei dois velhos companheiros de labuta espiritual e que estão no meio de nós. Nós estamos todos uns no meio dos outros, criando uma atmosfera muito positiva para o grande salto de evolução que a humanidade há de dar, porque tem todas as condições para fazê-lo. Bom, a gente sabe que esse termo está bem na moda, transição planetária. Há muitas interpretações para isso. Mas dentro da experiência que eu pude compilar, os sistemas planetários, do modo geral, os mundos, vamos dizer assim, eles têm o seu próprio processo de transformação e de evolução. Quando um mundo abriga uma humanidade, né, essa humanidade naturalmente tem uma adequação evolutiva com o processo do próprio planeta em si, do sistema solar. Periodicamente, esses mundos dão saltos vibratórios, exigindo com que a humanidade que ele abrigue acompanhe esses saltos. Se a humanidade não acompanha, o grupo de almas atrelados àquele mundo se vê na obrigação natural de deixar esse mundo e migrar para mundos mais compatíveis com seus processos. Aqueles que conseguem dar o salto, vamos dizer, vibratório, o salto de consciência no mesmo ritmo, né, com a mesma profundidade, eles acabam permanecendo no planeta, né? Então, eu entendo transição planetária como um fenômeno natural, ocorre com o planeta Terra e deve ocorrer com todo o sistema solar, e essa nossa humanidade agora está, portanto, diante do desafio de dar um salto junto. Muitos vão conseguir, outros não vão conseguir. Não se trata, portanto, de um castigo deixar ou não o planeta. O sistema cósmico universal, de maneira consistente e permanentemente, propicia as melhores condições evolutivas para essa criatura que nós chamamos humana. E eu não chamo humanos apenas os da Terra. Almas humanas é um fenômeno cósmico universal. Existe em todos os sistemas possíveis e imaginários, ainda que tomem corpos físicos adequados a cada ecossistema, vamos dizer assim, que encontram por aí, né? A criatura humana tem uma capacidade de adaptação extraordinária, não só natural, como também artificial. Povos avançados conseguem, a partir de elementos genéticos, até do mundo animal, desenvolver corpos para que eles se prestem à encarnação de almas humanas, né? E fica naquele mundo como uma espécie de um banco genético. Qualquer alma que venha de fora vai se encarnar dentro daquele vamos dizer, banco genético ali consagrado. A Terra tem o seu banco genético, né? Cada um de nós, os nossos corpos têm uma herança genética. Ele sofreu intervenções ao longo do tempo por parte de humanos avançados procedentes de outros lugares e, sobretudo, de povos do espaço. Porque essa ideia que a própria ufologia ainda não conseguiu entender é de que só habitam planetas civilizações primitivas. Nós somos como os pássaros. Não adianta você procurar os pássaros nas árvores. Nas árvores eles põem os ninhos e chocam os ovos. Os planetas também servem para isso, para gestionar humanidades. As humanidades começam a se manifestar fisicamente nos planetas físicos. Um dia ela olha para o céu e vai embora. Desenvolve tecnologia para serem o que nós somos, povos do espaço. Nós somos nômades, nós somos ciganos.
Essa é a verdadeira, vamos dizer assim, destino da humanidade. A fase planetária é temporária. Um dia vamos embora. Assim como é temporário também a nossa separação, a nossa polarização sexual. Um dia nos fundiremos novamente e passaremos a ser andrógenos, muito lá adiante. E depois deixamos o plano físico, definitivamente, passamos a nos utilizar apenas dos nossos níveis mais sutis para nos manifestarmos nos mundos compatíveis com esses padrões vibratórios, né? Então você vê que existe, dentro dessa visão de transição, muita coisa semelhante ao que outras escolas de mistério e de tradição falam sobre isso. Mas a nossa visão é essencialmente de que é um fenômeno natural que ocorre com os planetas, porque eles também são criaturas conscientes de si, conscientes da existência de outros semelhantes, conscientes do fato de abrigarem reinos distintos do dele, né? E eles também, então, avançam. Assim como as estrelas avançam, como galáxias avançam, tudo se transforma sempre, vamos dizer, em busca de níveis de manifestação mais elaborados, mais complexos, mais abrangentes. A humanidade, a Terra dará um salto, e a humanidade que vem a bordo da Terra terá que dar um salto também. Se não der, essas almas que não conseguirem dar o salto migrarão para outros mundos, como tão bem nos explica o próprio espiritismo kardecista, né? As almas, há muitos mundos habitados e as almas migram. A população hoje de almas prisioneiras da Terra chega a mais ou menos 22 bilhões de seres. Quantos estão encarnados hoje? 7 bilhões. Boa parte na Ásia, né? Quase tudo na China, na Índia, que tem uma população gigantesca. Mas são 7 bilhões de encarnados, todo dia há uma mudança, né? Porque encarnam alguns, desencarnam outros, mas a população de almas total que está na frequência vibratória, no espectro vibratório da Terra, é da ordem de 22 bilhões, sendo que, aproximadamente, pelos dados que nós temos por canalização, 2 bilhões de criaturas são de fora e que estão aqui por motivos outros, ou estágio, ou servindo a humanidade em missões cósmicas. Tem até gente perdida, para você ter uma ideia. Por incrível que pareça, existem almas que ninguém sabe explicar por que estão aqui. Mas há muita gente ajudando a humanidade, né? Porque nós não somos nativos da Terra. Todos nós somos seres que viemos de civilizações muito avançadas, viemos para cá, passamos por um acidente muito grave solar. O nosso corpo biológico, na época, estava sendo ainda adaptado, e esse incidente ou acidente acaba danificando um dos nossos corpos, chamado pelas tradições de corpo etérico ou corpo bioplástico. Na verdade, também tem o nome de corpo eletrônico, formado por 144 mil sistemas caleidoscópicos articulados, e que é responsável pela comunicação do físico com as outras dimensões. Como esse corpo foi danificado na época, vamos dizer assim, geração em geração, esses danos acabou por fazer com que nós perdêssemos essa relação interna. Daí a necessidade dos guias, instrutores, apoiadores, mentores, porque não temos a comunicação por dentro, temos a comunicação, então, por apoio recebido de fora, né? Então, a humanidade agora está prestes a recuperar essa comunicação interna. Aliás, os defeitos já foram corrigidos. O corpo etérico hoje está inteiro, reconstituído nos milhares de problemas, vamos dizer, paraeletrônicos que ele sofreu, mas já foram constituídos. E quer ver a grande prova disso? Pouca gente percebe, mas quando Jesus vem nascer na Terra, porque ele não é também daqui, ele compõe um corpo de tal maneira, por herança genético-biológica, de tal maneira que ele pudesse provar que todos os 144 mil circuitos estavam inteiros. Se ele ascensionasse
no plano da Terra, ele provaria isso. Essa é a verdadeira missão dele. Ele veio mostrar que se ele fez, qualquer um poderá fazer esse salto. Reintegrar esse mundo perdido, vamos dizer, que nós temos dentro de nós mesmos, que é a consciência de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, aonde estamos, quem nos patrocina e nos apoia invisivelmente hoje, né? Então, transição planetária, numa perspectiva assim, muito rápida, é essencialmente um salto de consciência que na verdade, é um resgate de conteúdos que nós já conhecíamos de muito, muito tempo atrás. A humanidade é formada de 3 grandes grupos étnicos espirituais. Nós viemos de 3 grandes sistemas. E isso é uma outra história muito bonita. Sim, podemos. Eu digo para você, para começar essa conversa, que isso é muito recente. Lemúria, Atlântida, isso é tudo muito recente. Na verdade, veja bem, a Terra não é originária do sistema solar. A Terra, segundo esses amigos do espaço, ela nasceu como planeta num sistema estelar chamado Joana, que integra o que hoje a nossa astronomia chama de Pleiades. Há lá um subsistema estelar, dentro lá uma determinada estrela com vários planetas, e ali se originou esse planeta que nós chamamos hoje aqui de Terra. A humanidade original da Terra avançou, ela nasce lá na Terra, o processo é complexo, não vamos poder conversar sobre isso aqui agora, mas um dia essa humanidade original da Terra migra para o espaço e se liberta do planeta, como fazem os passarinhos quando estão prontos para deixar o ninho. Migrou. Esse planeta ficou desocupado, vamos dizer assim, sem uma finalidade, e havia condições de aproveitá-lo. Tecnologias muito avançadas sequestraram esse planeta do sistema original e levou para ser satélite de um planeta chamado Avis, ligado ao que a nossa astronomia chama de Sírius. São 3 sóis, a nossa ciência só conhece 2, porque o outro não tem luz. São 3 sóis e uma pancada de planetas, entre eles um planeta chamado Avis, e esse planeta recepcionou a Terra como um satélite. E ali a Terra passou a viver uma experiência, a abrigar uma experiência, vamos dizer assim, entre aspas, científica muito complexa, porque Avis sediava um grande império transgaláctico, muito, muito conhecido nas tradições do espaço, e esse império havia se pacificado, não necessitava mais de ter exércitos, inclusive formados por pessoas que eram geneticamente alteradas, justamente para se tornar grandes lutadores, e fizeram uma experiência no sentido de retirar essa condição, né? Os ETs chamam isso de retirar a Freiki, a chave guerreira, para que o império se pacificasse definitivamente. Eu estou naturalmente resumindo muito isso para você, mas o fato é que nesse planetinha, nesse satélite de Avis, foi conduzida essa experiência. E essa experiência, no entanto, não deu certo. Houve uma série de problemas. Mas é aí que nascem personagens conhecidas das nossas tradições, como esse que nós chamamos, por exemplo, hoje de anticristo, seres que, na época, não gostaram do fato de estarem deixar de ser guerreiros, né? De retirar a Freiki da genética deles, e se rebelaram contra isso. A experiência, em função disso, se frustra e eles foram largados lá. No planeta vizinho, chamado Bak, havia um grande ser de luz que sempre estava advertindo aos dirigentes de Avis: isso não vai dar certo, isso não deve ser feito assim. Essa não foi uma maneira adequada e correta de lidar com a questão. Esse camarada e sua contraparte espiritual sempre se preocuparam muito
com esse grupo. Eles são chamados Simaós, que quer dizer aqueles contaminados pela chave guerreira. Essa criatura, muito mais tarde, vem sendo conhecida aqui entre nós com o nome de Jesus. Você vê, onde é que está a história da Terra é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. E esses soldados abandonados acabaram se autodestruindo numa guerra danada, interna, e o planeta ficou lá, o satélite ficou lá, meio que abandonado, eles sem oportunidades novamente de crescimento e coisas assim. Um dia, por pressão de outras estruturas de poder, esse planetinha foi arrancado de Avis e trazido para esse sistema solar, que é chamado de Os Raul, a corte de Os. Os é o nome da nossa estrela, o Sol. E veio aqui ocupar o local de um planeta que foi arrancado daqui por conta de uma explosão de um outro planeta desse sistema solar. Conhecido também, vocês vão ver que essa história é igualzinha à sumeriana, só que com outros nomes. O planeta explodido, chamado Darmon. Esse planeta, em função de uma série de questões que não dá para a gente colocar aqui, explodiu, ele causou grandes perturbações orbitais e conseguiu arrancar um planeta que aqui existia no lugar onde hoje é a Terra. A Terra, portanto, veio preencher um vazio. E chegou aqui a Terra, um monte de gente desocupada do espaço, porque existe isso no espaço, e esse bando de almas Simaós sem a mínima chance de evolução. Quando, então, entra o segundo grupo que constitui a humanidade, são chamados Omaras. Esses espontaneamente vieram convocados por suas próprias consciências, resolveram compor uma experiência evolutiva nesse universo. Isso é outra questão, porque não existe só um universo. Os meus amigos sempre falam de universos. Mas isso é outra questão. Eles, Omaras, convocam o mesmo mestre que nós conhecemos hoje com o nome de Jesus, para guiá-los no rumo de um novo mundo que eles queriam adotar. Os Omaras encontram Jesus sob outro nome, o nome de Itza-Omab, e a sua contraparte espiritual, Magila-Su, lá no planeta Bak, vizinho de Avis. E combinam com ele uma coordenação para que eles tivessem um novo mundo para eles. Ele então lembra da terra que veio para cá. E disse, eu acho que eu tenho uma solução para vocês. Nós vamos ocupar um mundo e ainda ajudar um povo que lá vive abandonado. Vocês veem, então nós já temos os Simaós e os Omaras, que são 64% das almas que vivem no mundo. Um povo pacífico, amoroso, tranquilo, diferente dos Simaós guerreiros. Ele vem examinar a questão de perto e se estabelece provisoriamente em Sírios, aonde uma grande dama o procura para falar do sofrimento das almas do planeta que explodiu, Darmon. E o convence de colocar no seu projeto também a questão dos darmonianos. E Jesus, então, aceita essa dama como uma espécie de uma grande dirigente também do projeto Terra. Essa nós conhecemos no mundo aqui com o nome de Maria, a Venusina. É a mesma Maria de Nazaré. Forma-se, então, um projeto Terra com Simaós, de Sírios, com os Omaras e com o povo do planeta destruído, Darmon, cujos restos existem até hoje, depois de Marte, toda a linha dos asteroides. É um planeta que foi destruído. A própria ciência acredita nessa hipótese. Pois bem, gente, essas são as três grandes origens da humanidade. O grupo dominante, do ponto de vista de quantidade de almas, é o grupo Omara. Mas há os Simaós e há também os Darmonianos. Esses dois povos são povos guerreiros, são povos Yang, chamado no universo por eles com um nome meio estranho de Sudvaenses, quer dizer, aqueles que vivem segundo grandes impérios. Ao contrário do grupo Omara, que é um grupo feminino, suave, eles
eles fazem uma civilização não imperial, baseada num governo interno, de dentro para fora. Enquanto os Sudes criam estruturas fortes de fora para dentro, Omaras criam estruturas de dentro para fora. São chamados Rama-Maens, quer dizer, aqueles que se governam de dentro para fora. Esses três grupos vivem hoje na Terra. E nós somos inteiramente dominados pelo Simaós, com a tecnologia darwiniana, e um bando de, me permita o termo, otários omaras, que de alguma forma se beneficiam e vivem egoísticamente numa estrutura que fica, vamos dizer, se torna as coisas muito difíceis para a humanidade. É um povo que não tem tomado partido, não tem tomado decisão, são omissos e, de qualquer forma, no entanto, representam a grande esperança da humanidade. Porque quando Jesus disse que os mansos herdarão o planeta, eles estão falando de todos aqueles que vão conseguir construir um governo de dentro para fora em si mesmos e herdar a Terra. Porque a Terra demanda um tipo de organização social do tipo Rama-Maens e não Sudvaens. Então, todos aqueles que não conseguirem dar esse salto de consciência no sentido de um governo de dentro para fora, migrarão para mundos em que o sistema é ao contrário. Vocês já ouviram, talvez certamente, falar do planetão que se aproxima, Hercólobos, Tixia. Tem vários nomes para esse planeta que recolherá almas da Terra. Não sei se vocês conhecem esse tipo de coisa. O próprio Chico Xavier falava desse bólido que se aproxima da Terra. Muitas almas migrarão para lá. Lá é sede de um sistema sudvaens, um sistema yang de organização social, sede de um império pacífico, mas muito grande, e que será um contexto muito adequado para as almas que aqui na Terra não conseguirão permanecer. Esses temas todos, viu, Rebeca e Fábio, são temas de grande complexidade, contados assim de uma maneira rápida, não deixa de ser chocantes, porque a quantidade de material compilado para mostrar as evidências disso, você vai ver que no mundo de hoje, esses três grandes personagens, as lideranças omaras, as lideranças simaós e as lideranças darwinianas, continuam em guerra até hoje. Né? O processo de constituição da raça humana, os problemas que foram enfrentados, até que, num certo momento, houve um acidente solar, parando tudo. Os nossos próprios colonizadores foram em busca de respostas. Quando voltaram, já encontraram outros colonizadores tomando conta da Terra. Estabelece-se um acordo entre as partes e a humanidade hoje vive dentro desse grande acordo. Um acordo que, essencialmente, se a gente quiser traduzir de uma maneira absolutamente simplória, é o seguinte: cada um decidirá o seu destino. Os que vão embora, os que ficam, e também aqueles que, querendo dominar a Terra, para aqui constituir a sede de um novo império belicista enfim, conquistador, esses serão expulsos. Na Bíblia também fala, e serão expulsos por 1000 anos. Né? Eu, ao longo do tempo, fui encontrando referências em história de contatados, no próprio Espiritismo, no trabalho de Chico, e as evidências da incrível lógica dessa história toda que está sendo contada da maneira, eu diria até, eu tenho até uma certa reserva. Por quê? Porque não é fácil compreender de uma primeira vez. Eu tenho hoje uma grande quantidade de palestras e cursos. Eu nunca ensinei esse assunto em 15 minutos, sempre em um mês pelo menos. Né? E esse material foi gravado. E há explicações sobre a origem do universo, a estrutura dos reinos, como nasce a criatura humana, né? Como que isso aconteceu na Terra, processos externos. Então, nós somos hoje na Terra uma colônia. Os nossos amigos colonizadores e aqueles outros que se somaram a experiências, ou aqueles que têm ajudado a humanidade, estão profundamente conosco. Não vê quem não quer.
ou quem não pode, ou quem não está preparado, porque a gente enxerga segundo o entendimento que nós temos. Nós fazemos, eu digo que a própria ufologia faz muitas perguntas indevidas. Quando nós perguntamos, há um caso, por exemplo, que eu falei de General Shoa, quando conversávamos antes dessa entrevista, o General Shoa viveu uma experiência muito interessante. Ele conta que alguém perguntou para um espacial, de onde você vem? O espacial ficou meio assim e disse, mas a gente não vem. Disse, como não vem? O senhor não estava aqui, agora está aqui, o senhor veio de hoje. Não, eu não me locomovo, eu me manifesto. Para você ver que as perguntas que a gente faz parte de pressupostos que para nós tem sentido, mas que num contexto maior pode não ter absolutamente qualquer sentido. É possível. Eu digo que existe a ciência acadêmica, mas existe uma outra ciência a serviço de grupos de poder anacionais, que hoje controlam a questão UFO no mundo. Eles não são nem americanos, nem ingleses, nem franceses, eles estão meio que à margem do sistema institucional da sociedade civil, estão fora. Eles estão talvez além dos próprios grupos de inteligência, e há uma ciência voltada para essas questões que são consideradas altamente estratégicas. Esses grupos de poder estão, vamos dizer, associados justamente aos interplanetários, aos grupos radicais sirianos que interessam o controle da Terra. Então existe, você já pode falar, existe os chamados instrutores originais, os confederados, existe a hierarquia tutora, que zela pela Terra e pelo projeto original da Terra, mas existem também criaturas que têm um interesse na Terra por achar que a Terra lhes pertence e que os outros é que têm que ir embora, porque aqui eles querem sediar uma estrutura de poder. Isso é conhecido das tradições herméticas, aí, Illuminati, governo oculto do mundo, essa turma que está boicotando a existência dos OVNIs, a presença de construções e de civilizações na Lua e em Marte. Todo esse boicote, na verdade, tem ligação com o grupo radical Simaó, que tem essa intenção. Eles sabem que não prevalecerão, eles sabem que perderão essa luta e serão expulsos, mas até o último momento lutarão pela conquista do planeta, no sentido de agariar, isso aí é uma questão delicada, almas essencialmente para a causa deles. Eles estão, na verdade, pouco se importando com nossa herança material e mesmo genético-biológica, no certo sentido. O que importa para eles são adesões à causa deles. E não é uma causa que você possa classificar como má. Eles têm razões muito sérias, como os outros demais grupos também têm. De qualquer forma, a ciência oficial acadêmica, eu acho que ela tem, vamos dizer assim, a serviço dela, ou ela está pouco instrumentada para isso, Rebeca. Agora, essa outra ciência que está a serviço de interesses escusos, essa ciência já sabe que nós não morremos com o nosso corpo físico, só que isso é um segredo, como é segredo UFO. Ele sabe da presença de ETs aqui, ele sabe que há grupos de poder distintos no espaço, eles têm informações sobre o que se espera para o futuro, eles têm antevisões de futuro, porque um contactado brasileiro, mineiro, entrou a bordo de uma nave, foi abduzido com o seu Fusca, a esposa, uma filha, uma neta e uma amiga da filha. Todos a bordo levaram. O que mostraram lá para ele dentro da nave? Em telões. O futuro da humanidade. Tudo o que iria acontecer, como desmanchar esse sistema para a humanidade recobrar essa relação interna, essa comunicação interna. Porque eles dizem, vocês já estão, entre aspas, consertados, os sistemas de vocês estão funcionando, mas vocês insistem em permanecer prisioneiros da cultura estabelecida. Essa verdade oficial
domina de tal maneira que vocês não se permitem o acesso a esse nível elaborado de consciência. Então, o que será necessário? Desmantelar essa cultura vigente. Por isso, as questões climáticas, os terremotos, os tsunamis vão aumentar numa escala tal que essa ordem estabelecida não conseguirá mais ser, vamos dizer assim, um argumento que nos tira essa vontade profunda de uma conexão interna. Por isso não ficará pedra sobre pedra. Entende o esquema? Né? O desmanche desse modelo de civilização nos libertará, porque voltaremos a estabelecer essa relação interna que está perdida, porque nos é hoje muito conveniente ficar na ignorância. Na verdade, esse contato já existe permanentemente, nós não temos a consciência dele. Ele está presente, nós sentimos em casa, quando eu vou canalizar, a presença deles. Tem um deles, Adrimon, que a energia é tão forte que a gente fica emocionado. Mesmo pessoas que não são do nosso convívio, que estão em casa, sentem. Eles estão nos centros de Umbanda, eles estão nas casas espíritas, nas mesas brancas, eles estão nas missas cristãs católicas, eles estão em todos os lugares, porque trabalham com desencarnados. Se você tirar a ideia, a palavra extraterrestre da cabeça, veja apenas como almas. Almas procedentes do espaço ou de outros mundos, ou que têm base aqui na Terra, ou que estão vinculados a esse projeto Terra, ou trabalhando com pessoas, nós, sem nosso corpo físico, porque estamos desencarnados, e com aquelas pessoas que, embora encarnadas, à noite deixam seus corpos físicos e compõem equipes de trabalho espiritual. Enquanto um lado do mundo dorme, um monte de gente trabalha no outro lado, fora do corpo físico, auxiliando nascimentos, auxiliando desencarnes, realizando trabalhos de cura, fazendo trabalhos de limpeza de chips, a chipagem, ou então chipando mesmo, né? Quer dizer, existe uma atividade frenética na paralela e que nós não percebemos, a não ser que tenhamos informação sobre isso. Mas você vê um evento como o nosso aqui, esse congresso, tem muito mais desencarnado e espacial do que gente física pagando ingresso. Muito mais. As pessoas que são videntes ou clarividentes, que veem o estado vibratório do auditório, você vê os ciclos de mudança de pessoal hiperfísico dentro. E você pensa que eles vêm assistir palestra? Alguns desencarnados, sim. Mas outros vêm fazer cirurgias espirituais de cura. Ou vêm fazer o que nós chamamos de linkagem. Eles linkam pessoas que têm passados em comum para estabelecer novas rotinas e novas coincidências e novos fatos na vida dessas pessoas, ou às vezes para providenciar alterações importantes até na história da humanidade. É frenético o trabalho não físico. E para que a pessoa possa ter consciência de que isso ocorre, é necessário uma grande abertura de cabeça. Eu conheço pessoas simples, semi-analfabetas, que têm absoluta consciência disso. Veja, vamos procurar uma base em comum para nós compreendermos. Eu há pouco me referi, conversando com você, sobre a ideia essencial de que nós todos somos almas humanas. Quaisquer que sejam os locais, os universos, enfim, onde nós fomos gerados e individualizados como alma humana. Isso também é um processo. Bom, então, veja, há almas que estão aqui encarnadas como nós estamos. Existe aqui ao nosso lado desencarnados, urubu-servando o que é que nós estamos fazendo. Às vezes de maneira completamente casual, outras vezes foram orientados pelos seus guias, que não têm corpos físicos também, para virem assistir a entrevista. Vocês que pensam que estão trabalhando sozinhos, mas não é assim que acontece. O que se passa na mente de vocês
e os desdobramentos do processo que está em curso aqui é muito mais extenso. Isso aqui gera uma energia. Essa energia é um conteúdo, ainda que não seja um conteúdo que você possa chamar de informacional, cultural, ele é um conteúdo vibratório que quebra chaves velhas dentro das estruturas arcaicas das pessoas, liberando essas pessoas para aprofundar essa relação interna da qual eu falei. Né? Então, nos ajudamos continuadamente, mutuamente, o tempo todo. Então, quando ocorre um auditório desse, equivale a você colocar uma agulha de acupuntura no meridiano qualquer, né? Porque isso repercute no planeta inteiro. Não de maneira convencional, através de mídia, informações, notícias, não. Através das redes kármicas. Porque aqui, nesse auditório, cheio de gente, há pessoas que encarnaram, muito provavelmente, em todos os sistemas étnico-culturais do mundo. Você pode encontrar aqui gente que viveu na China, gente que viveu na Índia, gente que viveu em toda a Europa medieval, gente que participou da Revolução Francesa, ou gente, sei lá, que foi até morreu na Segunda Guerra Mundial, ou que estava entre os pracinhas da Segunda Guerra. Enfim, você vai encontrar almas com histórias as mais mirabolantes possíveis, todas elas sob o pretexto de gostar de ufologia, está juntos. Sentam do lado de você, boa tarde, com licença, pois não, senta. Você não faz ideia o link que se estabelece com pessoas que às vezes estão do nosso lado e com a qual a gente não troca uma palavra. No entanto, ali existe uma troca intensa de informações, porque nada é casual. A humanidade como um todo trabalha como uma gigantesca internet, um grande WhatsApp. Né? Continuadamente as pessoas trocam informações de níveis extremamente sutis de realidade e isso interfere na chamada vida objetiva material física nossa. Então os nossos amigos do espaço, aqueles que vêm convivendo com a humanidade desde o início, desde a época em que houve os procedimentos técnicos adequados para trazer o planeta para essa órbita, desde esse tempo existem bases ligadas a esses grupos aqui na Terra. Vocês não conhecem, certamente, um caso de uma grande pianista brasileira chamada Lully Oswald. Ela é falecida não faz muitos anos. Essa senhora foi abduzida, estava numa Fiat 147 no Rio de Janeiro, no Grande Rio, com um amigo do filho dela. Foram abduzidos, passaram um tempo e depois, por hipnose regressiva, ela conseguiu reconstituir a experiência dela. Lully Oswald. Uma das coisas que ela pergunta para a criatura pequenina e estranha que estava a bordo da nave é de onde é que eles vêm. Pergunta que todo mundo faz, né? Ele disse, nós somos aqui da Terra mesmo, estamos aqui há muito mais tempo do que vocês. E a ufologia olhando para o céu, entende? Quer dizer, nós estamos aí numa expectativa de receber povos de outros lugares, começando a falar de exopolítica, começando a falar de um monte de coisa. Nós somos uma colônia de seres avançados que esquecemos quem somos e que vamos recuperar a consciência de quem somos. Então, veja, há uma série de questões que são levantadas pela ufologia clássica que, na verdade, não cabem. Isso é delicado você colocar num auditório de ufologia científica. Mas, na verdade, é isso que vem ocorrendo. Os nossos amigos do espaço têm uma relação estreita com cada um de nós, né? E durante o sono de nossos corpos físicos, nós temos consciência do que viemos fazer aqui, e vocês, como entraram numa iniciativa dessa, também não foi por acaso, né? Se a gente tiver um pouco mais de convívio, eu posso talvez dizer de onde eu lhe conheço, porque eu não lhe conheço dessa vida. Ele eu já tive mais dificuldade, ele é mais fechadão, mas você deixa aberto, né? Eu já teria mais facilidade para isso, porque eu tenho um guia que sopra. Às vezes eu estou dando palestra, eu vejo vidas anteriores das pessoas. Não porque eu queira, ou porque isso é um dom especial, não. Isso me ocorre espontaneamente. Isso mostra que a iniciativa de vocês também está patrocinada por uma rede
de consciência que está tentando levar um esclarecimento à humanidade física para que ela rompa os bloqueios e possa saber quem ela é por ela mesma. Não será a mídia que vai nos convencer de quem somos. Nós só precisamos levantar a tampa do ralo. Quer dizer, nós precisamos cortar a censura. Por isso que ocorrências OVNIs vão mexendo com as pessoas. Há pessoas que têm medo porque têm medo de saber quem são. Não medo do fenômeno, mas não percebem isso. Acham que é medo do fenômeno. Outros têm medo de verem espíritos, né? Mas, na verdade, isso tudo demonstra que a pessoa está na iminência de uma relação mais profunda consigo mesma e teme isso. Por quê? Porque isso dificulta a nossa vida convencional, junto com pessoas convencionais, dentro de um sistema que funciona do jeito que funciona. Por isso as pessoas, à medida que vão avançando, tendem ao isolamento, porque não conseguem conviver mais. É muito esquisito isso, mas eu conheci pessoas, inclusive abduzidos, que têm grande dificuldade de conviver, porque não aceitam mais o mundo como é, percebem coisas nas pessoas que as pessoas não percebem, né? Então é uma coisa que não é fácil de carregar. A consciência a respeito de nós mesmos, esses saltos de consciência nos levam a desafios muito grandes, muito grandes. Então, os nossos amigos do espaço, os nossos amigos desencarnados, os nossos amigos humanos que não têm corpo físico, porque existem humanos que não têm que passar pela experiência física. Eles são chamados hiperfísicos, também trabalham juntos. Se você fosse um médium de projeção, deitasse seu corpo físico, sai dentro dele, você já vai ver que imediatamente tem gente lhe recepcionando. E você é capaz, que em pouco tempo, de reconhecer esse sujeito tem corpo físico, mas está fora, esse não tem corpo físico, e esse sujeito aqui é um desencarnado, formando uma equipe que vai trabalhar para sensibilizar, por exemplo, outras equipes como a de vocês, outros trabalhos, frequentar auditórios hiperfísicos, porque você não imagina a quantidade de reuniões que se faz no mundo. E o Brasil é pródigo de médiuns projetistas, pessoas que trabalham a noite inteira, acordam exaustos, cansados, porque trabalharam fora do corpo físico, continuadamente em processos os mais diversos. Portanto, essa chegada dos extraterrestres, na nossa perspectiva, não é uma chegada no sentido convencional. Nós vamos descobrir que eles já estavam aqui. Há textos que falam, mas nós estamos o tempo todo ao lado de vocês. O que vai abrir não são os céus para que a gente desça, mas os olhos de vocês vai mostrar que nós estamos aqui já. Sempre estivemos, nunca deixaram de estar. Vigiam tudo, é incrível a inter-relação. E nós todos somos, na verdade, duas pessoas. A que está na fisicalidade, que eu costumo brincar e chamar de anta, porque não enxergamos nada. E aquela outra que, fora do corpo físico, retoma a condição de ser consciente e que, portanto, opera em equipes de esclarecimento, equipes de cura, equipes de nascimento, de desencarne. Olha, é uma infinidade de possibilidades. Se você pegar o filme, por exemplo, Nosso Lar, né, em que existem aquelas instalações, tudo isso existe mesmo. E não são coisas, uma vez lá, você não percebe que são coisas sutis e diáfanas. Não, se você sentar a tua canela numa mesa hiperfísica, porque a sua canela é hiperfísica, você vai sentir. Né? Quer dizer, são mundos físicos, concomitantes e que não se misturam. Apenas são frequências distintas, como aqui, por exemplo, a quantidade de rádios e de Wi-Fi, de tantas coisas que estão acontecendo aqui. Se você não sintonizar, né, você não está numa ou na outra estação. Assim é a realidade. Concomitantemente a esse mundo físico, existem outros mundos correlatos vamos dizer assim, abrigam atividades mais ou menos intensas, que abrigam ou não civilizações organizadas, e que nós não percebemos. Mas não é porque não queremos.
mas por conta desse incidente no passado que nos bloqueou essa capacidade de sair conscientemente do corpo e de manter conosco uma relação também consciente. Isso tudo vai mudar. E vai mudar não por pressão de sistemas educacionais, de governo, nem de aparições de discos voadores. Não é essa a questão. É porque a Terra vai dar um salto. Naturalmente, como quem toma uma prancha de surf numa onda. Se você dá uma pedalada na hora certa, a onda te leva. Aí você vai embarcar junto com essa mudança de vibração da Terra, leva um monte de gente. Outros vão perder a oportunidade, outros não. Que onda, nem vão estar, enfim, desconectados do processo. Naturalmente, os seus cordões umbilicais vinculados ao programa evolutivo da Terra se rompem, essas almas migram em grandes fileiras para o espaço em busca de outros mundos. Isso é natural. Não se trata, a separação do joio e do trigo, portanto, não é uma separação entre bem e mal. É aqueles que podem continuar evoluindo aqui porque é o melhor sistema para eles e aqueles que demandam outros tipos de experiências para continuar evoluindo. Há textos nossos que os parciais falam, não há condenação em qualquer lugar de todos os universos. Isso não existe. Existe sempre a busca da melhor local para o crescimento de todo mundo. E a maneira como eles veem aqueles mestres que nós conhecemos com nomes aqui, que estão nas religiões, a maneira como eles veem as coisas mais simples, é tão enriquecedor, sabe? Que eu, em quantas aulas, vi pessoas completamente assim, emocionadas, porque tinham aquela percepção e não deixavam vir. Né? A maneira como eles enxergam as pessoas, sabe, eles não veem uma pessoazinha como um fenômeno isolado, eles veem a rede de experiências que você viveu o tempo todo ali. Ele pode chegar para você, um ser muito lindo, por exemplo, uma mulher muito bonita, uma extraterrestre, chegar e você perguntar, quem é você? Aí ele vai dizer assim para você, eu sou uma outra manifestação da nossa existência, e eu vivo num tal sistema, ou então eu vivo no espaço. Eu vivi uma experiência dessa com um dos meus guias, porque ele disse, eu não sei onde termino eu e começa você, nem onde termina você e começo eu. Que sentido isso tem? Então, eles começam a explicar a diferença entre existência e uma encarnação específica. Nós somos uma linha, e ele diz, a vida que passa através de você, e não vocês através da vida. Então, uma mesma existência pode ter manifestações em mundos distintos, ou no espaço, em civilizações avançadas, ou até em mundos subterrâneos ainda primitivos, onde estão os humanos que ainda são alma-grupo, são, por exemplo, os nossos amigos cabeçudinhos, os dinas, que a ufologia chama de Greys, né? Eu acho até racista essa colocação, né? Mas, de qual chamam de Greys. Bom, os Greys são humanos também, eles têm uma parte na alma deles, vamos dizer, no espírito deles, que já é individuado, mas outra parte é coletiva, então eles são meio alma-grupo, como os animais são alma-grupo, as plantas são mais ainda, né? Então os humanos partem de uma condição de alma-grupo muito primitiva nos mundos subterrâneos, vão avançando até se constituírem numa individualidade, ocorre a polarização sexual e sobem para a superfície através das fissuras dos planetas. Então, a humanidade não se abrigava em cavernas, ela veio de baixo pelas cavernas e se adaptou à vida externa. E aí conheceu o céu, as estrelas. E aí desenvolve tecnologia para ir embora. Você pergunta, por acaso, para um pardal, que árvore você é? Essa é a pergunta que a ufologia faz. O pardal vai dizer, mas sei lá que árvore que minha mãe botou os ovos, fez um ninho, cara, eu sou um pardal. Nós perguntamos, de que mundo você vem? É o mesmo sentido. Ele diz, não, eu sou humano, eu sou do espaço, eu sou livre, eu sou cósmico. Todas as civilizações avançadas continuadamente se espalham, se expandem, livres,
montam infraestrutura, sim, num planeta aqui, no outro planeta lá. Existem planetas começando, eles apoiam. Existem planetas passando dificuldade, eles fazem uma retaguarda de apoio, mais ou menos, vamos dizer assim, invisível. Eles atuam no universo, esses povos do espaço, de maneira absolutamente livre. Só habitam planetas, humanidades relativamente primitivas. Isso é difícil da gente entender. Por isso a gente quer fazer comissão de recepção dos extraterrestres. Meu Deus do céu! Você vê que perde sentido um monte de coisa? Por quê? Porque na visão deles, a pergunta não é essa. Eu lhe pergunto, vai nascer um casal de gêmeos. Eu lhe pergunto, é uma cegonha mais forte que traz os dois, ou são duas cegonhas, cada um trazendo uma criança? Aí discute, faz um seminário, comissão para nos saber qual é a solução do problema. Nós fazemos isso, porque nós partimos de pressupostos que são falsos, ainda que não percebamos isso. São falsos, então as perguntas ficam prejudicadas, porque elas não são corretas. Então eu digo que a minha vida de médium foi aprender a fazer as perguntas certas, que as minhas perguntas eram absolutamente improcedentes, ridículas, porque partiu do meu universo de entendimento das coisas. Então, à medida que eu fui mostrando a minha curiosidade sadia, eu fui obtendo respostas. Eu tenho um guia que viveu na Terra já, na Terra ele teve o nome de Issa Arezi. Ele nunca me responde nada, ele só faz outra pergunta. Eu faço a pergunta, ele faz outra pergunta. Quer dizer, para mostrar que eu tenho as respostas, mas de alguma forma eu as censuro. Não é? Ele não deixa gerar dependência em relação a ele. Então, com o tempo, você já não pergunta mais para ele. Você se pergunta e vai atrás da resposta. Todos os meus guias viveram na Terra. O Itzaumab e Madjila Su, Jesus e Maria Madalena, eu não sou canais dessas criaturas, eles têm canais dele na Terra, eu sei que tem. Eles têm uma manifestação terrena. Um chama Emanuel, e ela tem vários nomes, enfim, não vem ao caso agora. Um dos nomes é inclusive Jandira, mas tem outros nomes dela aqui na Terra. Eles reencarnaram já, se conheceram, tiveram os filhos, vivem aqui na Terra, são separados hoje, ambos trabalham, um para as Nações Unidas e outro no negócio da área de diplomática, umas coisas assim. Essa é o Jesus terreno, aquele que, na experiência da Galileia, se tornou também terrestre. Veja aí, é uma existência chamada Ilian, que tem uma manifestação na Terra chamada Emanuel, com a sua contraparte espiritual, que tem vários nomes, como Letícia também, é outro nome que ela tem. Pois bem, ele tem uma versão venusina também, porque lá viveu e lá consolidou uma identidade venusina. Você vê a diferença entre existência e encarnação? Então eu lhe pergunto, você tem consciência de ser, por exemplo, a manifestação de uma existência que tem manifestações em outros mundos? Você não sabe. A não ser fora do corpo, você sabe, mas não traz para a fisicalidade, porque isso é uma encrenca na sua vida. Isso todos nós fazemos. Não queremos ter consciência, porque não sabemos como viver com isso nesse modelo cultural que nos impõe verdades e estruturas de saber e de entendimento. No dia que esse sistema ruir, estaremos libertos para assumir uma relação conosco mesmo muito mais profunda e elaborada, sem censura. Entende? Rebeca, nós somos seres, não sabemos, mas nós somos seres iluminados, muito avançados, que no passado dominávamos tecnologias elaboradíssimas e que estamos na Terra numa condição muito curiosa. É como se nós fôssemos, por exemplo, pegue uma bailarina suavíssimas, dessas encantadoras que parecem voar no palco.
Aí você veste nela um escafandro de mergulho, daqueles para descer a 300 metros de profundidade, rodeado de chumbo por todo lado, e pede para ela dançar o Lago do Cisne. Não vai sair nada. Nós somos criaturas assim, seres que seríamos capazes de dançar uma linda melodia com grande suavidade, mas estamos num corpo físico impeditivo. Ainda que seja um banco genético importantíssimo, porque tem a história da humanidade, mas ele é um banco, ele tem ainda uma informação decorrente desse acidente chamado Toro-Marroge, que contactados brasileiros como Bianca, o ET que se comunicou com ela, o Carran fala do acidente solar. Então, nós somos uma contradição muito curiosa. Nós somos seres avançados e não sabemos disso. E vivemos num corpo que tem uma dificuldade totalmente superada, mas que nós não queremos superar. Agora, é conveniente que nós não, vamos dizer assim, que a gente não adquira esse estado de consciência involuntariamente. Tenhamos calma. O grande recado, se me permite, Deus, eu dar esse recado para a humanidade, tenhamos fé, confiança que tudo está correndo de acordo. Somos profundamente guardados e orientados. Zelam pela nossa atmosfera, zelam para que a gente não faça explosões nucleares, zelam pela sobrevivência das espécies em desaparecimento, um monte de espécies que estão desaparecendo. Todo o registro dela está guardado, nada vai desaparecer. Só permanecerá na Terra, no entanto, criaturas, animais, vegetais e humanos, cujo padrão vibratório vai ser compatível com esse salto que naturalmente a Terra dá de vez em quando. Então, a grande mensagem para a humanidade toquem suas vidas, com amor, com confiança, com fé, sabendo que nós formamos uma grande consciência planetária, efervescente. Então, a humanidade, se ela se pautar numa profunda confiança, ainda que uma confiança inconsciente, mas saiba ela que ela vem sendo acompanhada, guardada, protegida, e que todas as dificuldades que nós vamos viver, porque viveremos dificuldades, a Terra vai se comportar de uma maneira inesperada, o Sol também, né? De tal maneira que nós seremos sim poupados de uma série de coisas, mas nós temos que também a obrigação de colher o resultado do que fizemos. Fizemos muita bobagem, seja em relação ao meio ambiente, ao fato de existirem mais de 1,5 bilhão de gente passando fome no mundo, fronteiras que estabelecemos entre os países. Hoje a população nômade no mundo é impressionante, está todo mundo mudando de país, fugindo dos seus territórios originais, né? Fora outras questões, tantas que hoje incomodam a humanidade, isso tudo ruirá, realmente, estão aí os sinais evidentes. Mas nós temos que ter absoluta confiança de que esse desmanche nos libertará. Por quê? Porque nos dará a oportunidade de recobrar uma consciência que existe, mas que não pode aflorar por conveniência. Até porque seria meio que impraticável mesmo vivermos nesse mundo cientes e conscientes de nossa verdadeira natureza, da nossa origem, etc., porque iríamos acabar em hospício, né? Então, veja, tudo vem sendo conduzido no seu tempo, no espaço correto. O processo da ufologia científica está correto também. É necessário esse tipo de coisa também. A abordagem científica clássica, o trato com os governos, a busca de abertura, não pela coisa em si, mas pelo esforço. Pelo fato de que isso desmantela a estrutura de censura interna, nos permitindo níveis de consciência mais elaborados. Não com base na informação que vem de fora. A informação que vem de fora, ela não nos dá consciência. Elas apenas nos libertam de conceitos e preconceitos e ideias velhas que nos impedem de acessar a legítima informação, aquela que vem de dentro, porque sabemos todos nós de tudo isso. Então, a humanidade, ela se conduzindo da maneira
que cada um tenha o seu entendimento, de uma maneira ética, de uma maneira feliz, de uma maneira alegre, confiante, ela vai se encontrar com o seu verdadeiro destino. E que ninguém fique preocupado se vai ficar na Terra, se vai para outro sistema, porque isso não é uma decisão de ego. Nós, sucessivas vidas, vamos definindo o que precisamos para continuar avançando. Se nós vamos pertencer a uma civilização tipo Jedi, nós vamos, se é imperial, nós vamos para o Império. Conhecem um filme, né? Da Guerra nas Estrelas? A humanidade será Jedi, quer dizer, nós viveremos em pequenas comunidades no mundo inteiro, espalhadas em grandes redes sem fronteiras. Há canalizações sobre isso. Vocês podem ver um título, um documento chamado Agenda Aquariana na internet. Vocês vão ver comunicações de Ramatiz, com a qual eu tive a felicidade de colaborar, porque participei da sistematização desse material, que nos fala de como será o futuro, como é que é possível uma civilização sem dinheiro, sem comércio, sem político, sem Estado, sem nada dessas coisas. Isso guiando as pessoas que estão despertas, né? E aqueles que não estão despertos e que acreditam ainda nesse mundo, no fundo também são importantes. Por quê? Porque ajudam a desmanchar esse próprio mundo. É curioso, ninguém é melhor ou está fazendo um papel melhor, não é assim que funciona. Todos nós colaboramos intensamente segundo a nossa perspectiva momentânea ou, eventualmente, a nossa perspectiva circunstancial. Nós todos somos parte de uma gigantesca equação que funciona, um sistema de equações que funciona com perfeição. Com perfeição. Não há o que temer. Esse é o grande recado. E que esse mundo não vai acabar. O que vai acabar é um sistema louco cultural de que nos aprisiona e que o desmanche vai nos libertar. Essa confiança que precisamos ter. E nem ter medo do ETs do mal, ETs, eles também fazem parte. Se nós hoje somos capazes de matar milhares de animais criados para abatedouro, nós merecemos ter entre nós criaturas do espaço que têm um comportamento no mesmo nível. Se nós não fizéssemos isso, naturalmente a frequência vibratória da Terra para esses grupos seriam inacessíveis. Entende como tudo funciona? É perfeito. Se eles estão por aí, fazendo parceria até mesmo com setores de inteligência, de informação e de governos, é porque nós damos abertura a isso. Se damos abertura, é porque precisamos dessa vivência. É a maneira ou o caminho através do qual colheremos o que plantamos. Vamos ter, portanto, a experiência daquilo que a gente fez, para nunca mais fazer, para dar um salto de percepção, de consciência, e em breve termos aqui uma civilização muito avançada. A Terra será muito feliz, muito feliz. É um planeta lindo, né? Patrocinado por entidades, eu até me emociono em falar com isso, patrocinado por entidades de muita, muita luz, sabe? Que até mesmo do ponto de vista, vamos dizer assim, físico, eles são uma potência absurdamente maior do que nós podemos chamar a potência do mal. A potência do mal na Terra é uma coisica de nada. Nos impressiona muito porque atua no plano físico, enquanto as hierarquias de luz trabalham no plano sutil, onde nós somos conscientes, não aqui, na fisicalidade. A fisicalidade é o último local onde essa consciência maior se manifesta. E à medida o mundo poderá encarar tudo que vem por aí festivamente. Festivamente. Como pode também se escandalizar? Oh, meu Deus, por que vocês fazem isso com a gente? Oh, salve o mundo! Aquelas coisas que nós costumamos falar também no desespero. Mas, na verdade, as pessoas conscientes comemorarão o fim desse sistema. E ele virá naturalmente. Naturalmente. Nós não precisamos fazer força e qualquer providência no sentido de salvar esse mundo como ele é, será inútil. Porque será uma experiência pessoal, talvez enriquecedora, mas será inútil. A humanidade tem um destino, foi programada para um destino e ele se realizará. Porque todos nós queremos esse mundo feliz. Embora aqui na fisicalidade não tenhamos um comportamento muitas vezes
coerente com o que nós queremos de fato. O verdadeiro projeto da Terra é consciente em cada um de nós fora do plano físico. Na fisicalidade, contrariamos isso, de um modo geral. Mas quando essa fisicalidade, quando esse sistema de coisas que domina a nossa vida, cair fora, se desmantelar, naturalmente, por força dessa elevação de padrão vibratório na Terra, acessaremos esse nível superior de consciência. Estamos prontos, mais prontos do que imaginamos por um mundo novo. Só falta uma coisa, o velho mundo se acabar. Entende? Nós nos libertaremos disso, né? Vocês terão uma tecnologia muito mais avançada para fazer o trabalho que fazem, não faltará pilhas, a iluminação não será desse tipo, e vocês vão ver que ocorrem trabalhos como o de vocês, fora da fisicalidade também. Grupos de almas que pegam conteúdos para trabalhar na difusão deles. Vocês são como que uma réplica na fisicalidade, porque são conscientes da importância desse trabalho, né? E uma réplica do que ocorre do outro lado. Não há grande diferença, Fábio e Rebeca, não há. O mundo do outro lado é muito parecido com o daqui, só que vocês não vão andar de automóvel, nem de ônibus, nem de carro. Vocês andarão de vimanas, volitores, aparelhos voadores muito interessantes que o nosso lar conta da existência deles, né? Então, não se preocupe, os espaciais não vão contactar conosco. Nós é que vamos enxergar o que a gente sempre não deixou vir à consciência. Eles já estão entre nós. E são de outros mundos, estão na Terra, ou somos nós mesmos, em muitos casos, de modo que será apenas um véu que se levantará. Não precisará haver comissão de recepção dos extraterrestres. Isso tudo não tem absolutamente qualquer sentido. Eles já vivem estreitamente ligados às nossas vidas.